3. Verso 5. Abra comigo a sua Bíblia. Salmo 23, verso 5. Quem encontrou diz amém. Na minha versão aqui, olha, que é a revista e atualizada, diz assim, olha: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Na NVI, que aparece para vocês, está escrito assim, olha: preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. E na linguagem de hoje diz: preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Curva sua cabeça. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui, Senhor amado, nesta noite. Obrigado pelo louvor que o Senhor nos concedeu, meu Pai querido. Obrigado, meu Deus amado, por cada irmão, cada irmã que compareceu aqui nessa noite. Aqueles que estão assistindo agora ao vivo em casa, Pai, e aqueles que vão assistir posteriormente, meu Deus. Obrigado, meu Deus amado, pelos momentos aqui de oferta, de avisos, pelos momentos aqui, meu Deus, proféticos, que simbolizam, meu Pai amado, toda a vontade da Tua igreja de trabalhar, de ser edificada e crescer e apresentar mais para o Senhor. Eu te peço, meu Pai querido, que nesta breve palavra, o Senhor venha tocar em nossos corações, meu Pai, preparando uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Meus irmãos, hoje pela manhã nós tivemos aqui na escola bíblica um momento muito especial, culto de ação de graças, né? De início dos trabalhos da escola bíblica este ano. E você vê aqui os departamentos todos vêm aqui para dar avisos, né? Dizendo como é que está indo, como é que estão os seus planejamentos de trabalho para 2026. Essa é a vontade de todo mundo trabalhar. E eu fico feliz por isso. E de manhã nós tivemos, além desse culto de ação de graças, tivemos uma comunhão, um café da manhã, foi muito bom. E depois tivemos uma palavra, um louvor aqui, e o sacramento da lavagem dos pés dos santos, onde nós pudemos explicar para a igreja que o momento da lavagem dos pés dos santos é o momento em que Cristo separou, no ato da Santa Ceia, Ele separou um momento à parte para lavar os pés dos seus discípulos. E nós falamos para aqueles que vieram na parte da manhã, que com esta atitude de Cristo, Ele estava nos ensinando que para que possamos crescer em intimidade com Deus, precisamos resolver as nossas questões de intimidade interpessoais, entre família, entre irmãos de fé, entre amigos, ou o universo que você vive em torno dele, que faz parte do seu convívio, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, e as pessoas pelas quais você convive durante o dia, durante a semana, durante o ano. E o porquê que isso é importante, irmãos? Porque o nosso cristianismo, ele é colocado à prova nos nossos relacionamentos. E eu vou repetir, para você entender o que eu estou falando, porque senão você
vai pensar assim, o pastor está falando coisa só para encher. Não, não estou falando para encher, eu estou falando porque isso aqui é um pilar. É um pilar que sustenta o seu testemunho. Presta atenção no que eu vou te falar. O nosso cristianismo, o meu, o seu, o nosso cristianismo, ele é colocado à prova nos nossos relacionamentos. O hino do amor diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todo o poder, todos os bens materiais, ainda que eu tivesse tudo nessa terra, e não tivesse amor, de nada valeria todas essas coisas. Eu posso galgar as posições mais elevadas de autoridades desse mundo, mas se eu não aprender a amar com Cristo, de nada me vale todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria, toda a capacidade. Gente, que gracinha, olha quem está aqui, gente. Não, meu Deus, a mãe do irmão Rodrigo, que é a irmã, não é? Ela não esqueceu o nome dela até hoje. Que gracinha, irmãos, olha, veio na igreja passando por uma luta, mas Deus é contigo, irmã. Deus é contigo. Nós fomos visitá-la lá na casa dela, oramos com ela, sabemos que não é fácil a sua luta, irmã, mas Deus é contigo. E a senhora está linda de cadeira de roda, mas a senhora vai vencer isso aí, sair dessa cadeira, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, é nos nossos relacionamentos interpessoais que tudo aquilo que professamos é colocado à prova. A maneira que eu trato a minha esposa demonstra o meu cristianismo. E vice-versa. A maneira que ela me trata coloca em prova o cristianismo dela. A maneira que eu trato os meus filhos coloca em prova o meu cristianismo. E vice-versa. A maneira que os filhos tratam os pais coloca em xeque o cristianismo deles. Dentro da igreja é a mesma coisa. A maneira que eu trato você como minha ovelhinha, e se eu não fosse pastor, como meu irmão na fé em Cristo, e a maneira que você me trata, coloca em xeque o nosso cristianismo, coloca à prova o nosso cristianismo. A maneira que eu trato as autoridades da cidade, a maneira que eu trato meus vizinhos, a maneira que eu trato os meus colegas de trabalho. Então o nosso cristianismo ele é colocado em prova nessas horas, irmãos. E é por isso tanta luta. E é por isso tanta afronta. E é por isso tanta dificuldade. E é por isso tanta inimizade. Porque a inimizade, ela é uma afronta que me instiga a devolver com a mesma moeda. Uma pessoa, quando ela se declara meu inimigo, ela está me afrontando. E ela está me chamando para tratá-la no mesmo nível, da mesma forma. E tudo que ela me desejar, eu devo desejar o dobro para ela. Tudo que ela me fizer, eu devo fazer o dobro para ela. De maneira que a inimizade pode se tornar um abismo. E a palavra de Deus nos diz que um abismo, ficou até bonitinho, eu vou começar, vocês terminam. Um abismo, à medida em que eu devolvo na mesma moeda, ou em dobro,
eu chamo para que ele dobre a aposta comigo também. Ele me deu um tapa, eu dou um soco. Ele me dá um chute, eu dou um tiro. E só vai piorando. Alguém tem que pôr fim nessa história. Alguém tem que chegar com o testemunho do amor e pôr um fim nessa história. Quando o salmista orou aqui, no Salmo 23, verso 5, nesta frase que ele disse, ele falou assim: Senhor, na linguagem de hoje, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Em outras palavras, ele está dizendo assim para Deus: me dê a oportunidade de reconciliar com os meus inimigos, porque ele não quer ver em mim um banquete onde eu possa convidá-lo a ceiar comigo. Ele quer me ver armado de faca, de armas, de todas as possibilidades, de recursos, de eu castigá-lo segundo a sua maldade. Mas o salmista pediu assim: Senhor, prepara uma oportunidade, prepara um banquete, onde os meus inimigos possam me ver. Na verdade, irmãos, geralmente, quando a gente prepara um banquete, a nossa intenção é honrar os convidados. E ao preparar um banquete, eu quero que esteja à mesa o melhor que eu puder, que estiver nas minhas forças. Existem comidas que não são tão caras, mas são tão saborosas quanto algumas comidas caras. Mas dentro da minha possibilidade, se eu tiver muitas condições, então eu vou querer preparar um banquete fino, caro. E geralmente, ao preparar um banquete assim, eu vou convidar os meus melhores amigos. Eu vou convidar as pessoas que mais me ajudaram. Normalmente seria assim: eu vou convidar as pessoas que mais têm possibilidades de me favorecer, de me ajudar na vida, de me apresentar a negócios, abrir portas para mim na cidade, enfim. Geralmente é assim que a gente faz. A gente faz um banquete e convida as pessoas que nós queremos honrar. Mas o que o salmista está pedindo aqui é o contrário. Eu quero que o Senhor prepare para mim um banquete, mas o Senhor convide os meus adversários, convide os meus inimigos. Não é porque eu quero vangloriar sobre eles, não. Não é porque eu quero tripudiar sobre eles, mas é porque eu quero criar um ambiente de reconciliação. Eu quero criar uma oportunidade de cessar o mal. Quando eu consigo preparar um banquete para os meus adversários, então, meu irmão, minha irmã, eu estou entrando com a providência de Deus para cessar o mal. E você sabe que aqui, a palavra banquete aqui, ela está no sentido figurado, não é no sentido literal. Até porque, se você fizer um banquete na sua casa e convidar os seus piores inimigos, sabe o que vai acontecer? Você vai comer sozinho, porque eles não vão vir. Então o sentido é espiritual.
Como é que eu preparo um banquete para os meus inimigos ver? Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que eu preciso orar por aqueles que me perseguem. Bendizer aqueles que me maldiz. Então a melhor forma de você retribuir a uma maldade é com uma bênção. Nossa, ninguém falou amém. Eu falei alguma coisa errada aqui, pastor André, pastor Célio, pastor Ademilson? Passa o filtro aí. A melhor forma de você retribuir uma maldade é, ao invés de você liberar uma palavra de ódio, de maldição, libere uma palavra de bênção. Porque quando você conseguir fazer isso, você tirou um 10 no seu cristianismo. O nosso mestre, na cruz, depois dos açoites, da humilhação da coroa de espinhos, do cuspe, dos socos, dos chicotes, depois de tudo, e a zombaria, as afrontas, as humilhações, ele olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Todas aquelas afrontas era para que ele desistisse da missão. E meu irmão, não se engane, todas as afrontas que você tiver e você sofrer, tem um dedinho sujo do inimigo para você descer da cruz, para você esquecer que é crente, para você esquecer que foi transformado por Cristo. Todas as afrontas, eu vou dizer todas, irmãos, sabe por quê? Porque você vai pensar comigo assim: pastor, tem afrontas que vêm do inimigo, tem afrontas que vêm da carne, da pessoa mesmo lá que quer brigar. Essa daí, eu só posso revidar como cristão daquelas do inimigo, do maligno. Mas se eu receber uma afronta no trânsito, essa eu não dou conta de ser crente não, essa daí eu vou descer o braço também. Eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, todas as afrontas, até de quem você não espera. De quem você não espera ser afrontado? Você não espera ser afrontado do pai, da mãe, do filho, do esposo, da esposa, do pastor. Você não espera receber a afronta dessas pessoas que cercam a sua vida, mas muitas das vezes ela pode vir dessas fontes. E se você não estiver preparado para discernir aquele momento, você entra e revida a afronta. Então você abre um portal para que o abismo comece. E não tem fim. Se alguém não pôr o pé no freio, não tem fim. E é por isso que o salmista orou, porque ele sabe que só Deus pode nos dar o discernimento, só Deus pode nos dar a providência de fazer cessar o mal, de pisar no freio, e de ao invés de eu liberar palavra de maldição, palavra que vá derrotar a outra pessoa, eu comece a liberar palavra de bênção, liberar palavra de fé, liberar palavra profética de restauração, e Deus então cessar o mal, e transformar uma coisa que seria uma derrota, numa festa de alegria, de celebração da vitória, porque o amor de Deus venceu, aleluia, o amor de Deus venceu, porque alguém cessou, não é, irmã Maria da Guiar? Alguém cessou.
E quando ele ora isso aqui, ele está pedindo uma providência de Deus. Casais que estão aqui, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Você sabia que uma grande contenda começa numa pequena afronta? Sabia? Pode ser num deboche, pode ser numa ironia, pode ser numa crítica, pode ser numa observação, pode ser numa comparação. Nossa, meu bem, marido da irmã fulano de tal, não faz assim não. Misericórdia. Por causa dessa pequena comparação, 1 milhão de coisas pode sair. 1 milhão de coisas pode sair por causa de uma simples comparação. Aí, com falta de sabedoria, o marido vira e fala para ela: então vai morar com ele. Aí ela, para aumentar o abismo, devolve para ele: eu já tinha pensado nisso. Aí ele, para não ficar atrás, é até bom que eu aproveite as minhas oportunidades também. Alguém tem que parar isso. Crianças que estão aqui, se vocês estiverem escutando o papai e a mamãe com essa sequência de abismo, chega e fala assim: para! Senhor, prepara um banquete aqui agora. E reconcilia meu pai e minha mãe para eles parar com essa historinha dentro que isso aí vai longe. Irmãos, uma contenda pode começar de uma coisa simples, bem pequenininha. Eu conheci um divórcio que só não aconteceu por causa do pastor. Mas você sabe por que começou? Porque a mulher pediu para o marido ir na feira, no mercado, comprar, irmão Joaquim, talheres. Compra talheres. E o marido, você sabe, né, irmãs? Se você quiser que o marido compre coisa para casa, das duas uma. Ou você faz a lista e entrega na mão dele, ou você vai junto. Ou você deixa ele em casa e vai você. Porque marido, ele vai no mercado e volta com a metade das coisas. Ou, geralmente, compra tudo, mas não o que você pediu. Lá em casa é assim. Por isso eu não vou em mercado. Já apanhei demais. Mas, irmão Joaquim, o marido novato, viu, Mateus, aprende. O marido novato, você está fazendo curso de casado ainda, né? Foi lá na loja e comprou garfo e faca. E veio embora para casa. O que ele esqueceu? Quase deu divórcio por causa dessa colher. Porque ela fez sopa e pôs ele para comer a sopa com o garfo e a faca. E ele: ué, cadê a colher? Ela falou: não, você vai comer com o garfo e com a faca. Eu falei para você comprar talher, você comprou só o garfo e a faca. Agora você vai tomar sopa com... E aí ela: mas que é isso, não sei o quê, que ignorância é essa? Me chamou de ignorante, que lerdeza é essa? E aí foi, irmãos do céu. Então, maridos que estão aqui, nunca esqueçam de comprar colher. Nunca esqueçam de comprar colher. Esqueça o garfo e a faca, mas colher não. Porque com a colher você pode comer comida sólida e líquida. Você pode até cortar as coisas com a colher. Mas tudo isso começa, irmãos, pequenininho. Então uma contenda, ela não marca dia e nem hora para começar. E eu vou te falar uma coisa para você. Você está achando que contenda escolhe temperamento? Ah, aquele casal ali é mais irritadinho. Não, os calminhos também brigam. Os calminhos também brigam. E sabe qual que é o pior dos calminhos? Que um fala uma coisa, outro fala outra e pronto, o resto da vida sem falar. Basta uma ofensa para cortar o papo. Então, meus irmãos, o salmista pediu, ele orou e pediu a Deus: Pai,
prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Quem são os meus inimigos, irmãos? Qualquer situação que ameace a minha estabilidade contigo. Qualquer situação que possa me tirar da tua presença, qualquer situação, meu Deus, que me faça perder a unção, que me faça ser reprovado como cristão. Quem são os meus adversários? Qualquer situação que me faça pecar contra o meu Deus. Qualquer situação, meus irmãos. E elas acontecem, às vezes, quando termina o culto, você vai saindo ali na porta, ali já começa. Dentro do carro, se não tomar cuidado, daqui até em casa pode acontecer uma contenda. Chega em casa depois de um culto avivado, um culto animado, irmãos, antes de ir dormir pode acontecer uma contenda. Na segunda de manhãzinha, quando acorda, então não tem hora, a nossa vigilância tem que ser constante. E eu preciso ter a predisposição de pôr um freio na minha boca e pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, ilumine a minha mente, me dê discernimento, para que eu não dê vazão à contenda. Prepara um banquete, Senhor. Prepara oportunidades de reconciliação e não de desordem. Eu não quero ser agente que promova contenda. Eu quero ser um agente de reconciliação. Um agente da paz. Nós estamos diante de uma mesa de reconciliação hoje. Durante esse ano nós vamos celebrar ceias no ano. Começa agora, a primeira, em fevereiro, e termina com a última, na virada do ano. Antes de virar o ano, vem a última. E o meu conselho, meu irmão, é que você participe das 12 mesas de reconciliação, porque esse é o banquete que o Senhor preparou para nós. E aqui, diante dessa mesa, nós vamos colocar os nossos adversários. As coisas que nos tiram da presença de Deus. E eu te encorajo a participar das 12. E eu te encorajo a não permitir que uma contenda tire você da presença de Deus. E você que não vai participar dessa mesa hoje, qualquer que seja o motivo que esteja tirando você desta ceia, não faça planos para ficar o ano inteiro sem tomar ceia. Faça planos para se reconciliar com o Senhor, porque Ele está preparando diante de você e os seus adversários uma mesa de reconciliação. Quero te convidar a ficar de pé comigo. Convido os diáconos, diaconisas, por gentileza, que foram escalados. Ministério de louvor. Oh, louvado seja Deus, meu Pai. Louvado seja Deus. Oh, Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, olha para mim aqui, olha. Enquanto os diáconos vão pegar os elementos aqui para nós orarmos e consagrar. Olha para mim aqui, ó, para mim aqui. Não fique fora da presença de Deus. Por menor que seja a tentação de sair dos caminhos de Deus, ou por maior que seja, não saia da presença de Deus, não saia dos caminhos de Deus. Vigie a sua vida espiritual. Não aceite que as contendas, por menores que sejam, venha tirar a tua paz, a tua comunhão com Deus. Não permita que pequenas coisas
inicie um processo de abismo espiritual na sua vida. Eu vou repetir: não permita que pequenas coisas iniciem um abismo espiritual na sua vida. Não permita. Mesmo quando você não estiver com vontade, mesmo quando você estiver cansado, mesmo quando você estiver desanimado, mesmo quando você estiver preocupado com uma situação ou outra da sua vida, não se afaste da presença de Deus, não se afaste da comunhão do Senhor, e ore constantemente a Deus e peça a Ele: Pai, providencie um banquete para mim, o banquete da reconciliação. Pai, em nome de Jesus, levante, Pai, agentes de reconciliação, que me leve a andar nos teus passos, que me leve a trilhar os seus caminhos, Senhor. Mas não permita, meu Pai, que eu me afaste da tua presença. Não permita, Senhor, que eu me afaste da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Coloca a tua mão no teu coração. Ó Senhor, eu coloco toda a tua igreja diante de ti nesse momento, e nós oramos a oração do salmista, meu Pai amado: preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos adversários, Pai, uma mesa de reconciliação, meu Pai, uma mesa de restauração, meu Deus, e nos ensine, meu Deus querido, a sermos aprovados como cristãos que sabem amar e perdoar, meu Pai, e que busque a reconciliação, meu Pai. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, se tem vidas aqui hoje afetadas, meu Pai querido, por alguma situação que os tira da tua presença e da tua comunhão, Deus, eu te peço, levante agora oportunidades de restauração nessas vidas. Levante homens e mulheres de Deus que estejam ao seu lado e caminhe com eles, Pai, e os conduza, meu Deus, a um caminho excelente contigo, meu Pai. Oh, meu Deus amado, eu te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, estende as tuas mãos agora, Senhor, sobre a tua igreja. Cura feridas de corações, meu Pai. Pai amado, se houveram palavras de ofensas, meu Deus, se houveram, meu Deus querido, atitudes, meu Deus querido, que causaram feridas, nós estamos diante da mesa da reconciliação hoje, Pai. Restaura pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Quem recebe, diga amém. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.